Olá, vamos falar sobre a semana 11, a semana da pelve. A região da pelve. Então, depois de ter passado pela construção de uma estrutura interna, né, essa estrutura que vem depois também de duas semanas muito importantes, uma que fala do eixo, esse eixo central do corpo, e outra que fala da respiração, como a respiração, ela não é um processo que acontece em paralelo, mas ela é algo que acontece como parte da postura, né? Ou como ainda tornar a respiração algo que faz parte, que constitui, que integra, né, a estrutura do asana. A gente agora vai abordar mais especificamente a região da pelve. E aí eu quero mostrar algumas imagens para a gente primeiro se localizar onde estamos na pelve. Bom, antes de imagens, vamos para minha coluninha. Né? Minha coluninha. Essa é uma coluna. E essa região aqui, né, isso aqui, quadril, a gente pode entender como quadril, bacia, né, isso aqui é a região da pelve, formada pelas cristas ilíacas, pelos ilíacos. Aqui embaixo são os isquios, né, esses ossinhos que a gente apoia no chão quando senta, são a parte final desses ossos arredondados. Tá? Na frente, essa junção de dois ossos formando o pubis, ou a fissura púbica, né? Já que é uma junção de dois ossos, tem uma junção aqui no meio, uma fissura. E o sacro, essa parte tão importante, que é a parte final da nossa coluna, né? É uma parte da coluna inserida no quadril, uma parte da coluna que não tem vértebras, como nas outras partes, né? Tá vendo? Ela é uma parte mais achatada da coluna, uma parte que se move em bloco, ela não tem movimento independente, né? E que termina lá no fundo, no famoso cóccix, né? O famoso cóccix. O importante, o interessante, a região da pelve é tão significativa, né? Não como um dos motivos é porque a coluna toda se apoia sobre ela, né? A coluna se ergue a partir da posição do quadril. Então, dependendo da posição do quadril, isso modifica toda a posição da coluna, toda a sua estruturação. Tá? E o sacro, aqui, essa parte tão relevante. Né? Ou seja, então se a gente apoia bem os isquios, onde os isquios ficam bem apoiados no chão, né, a gente vai ter uma boa base. Se os isquios começam a apontar mais para frente, a gente vai tender a ter uma retificação na lombar. Se os isquios vão começar a apontar lá para trás, a gente vai começar a ter uma tendência de acentuação, né, do arco lombar. Bom, vamos ver algumas imagens que eu deixei abertas aqui para gente. Bom, em primeiro lugar, a própria coluna, né? A própria coluna. Então, essa coluna que eu estava mostrando, onde aqui dá para ver talvez melhor nesse desenho, o sacro, essa parte aqui final, as vértebras, lombar, torácica, cervical e tal. Outra coisa muito relevante é o quanto, a gente já falou disso, né? O quanto a coluna está para dentro do corpo e não uma linha lá nas costas, né? O quanto ela é interna, o quanto ela ocupa um volume dentro do corpo. Tá bom, mas o nosso foco é a pelve. Então, essa parte verde aqui, toda é a pelve, né? Os isquios, o pubis, os ilíacos, o sacro, né? E a coluna que se ergue apoiada a partir dele, tá? A pelve. Então, agora destacando só a pelve e a lombar, que começa a partir daqui, tá? Sua quinta vértebra lombar. Cóccix aqui embaixo, né? Cóccix aqui embaixo, pubis, isquios, enfim. E aí todo esse espaço da bacia. Vamos ver outras coisas. Aqui eu quero destacar. Primeiro, vamos olhar isso aqui.
Quando a gente fala, né, então tem encurtamento no quadril, ou baixa mobilidade de quadril, né, ou rigidez, tensão, encurtamentos de maneira geral, aí a gente vê a pelve, nossa, mas a pelve tão livre, né, tão livre, tão simples, cristas ilíacas, o sacro, o pubis, os isquios lá para baixo, né? Tudo parece tão simples. Mas aí vem as camadas musculares e a gente começa a perceber a complexidade que tem aqui, né? Diversos feixes de músculos ligando a pelve, a coluna, ligando a pelve às coxas. Né? Muitos feixes de músculos ligando várias partes, né, diferentes, em diferentes pontos da coxa, em diferentes pontos da coluna, ligando parte da própria pelve em outras. Né? Aqui a gente pode ver pela frente, aqui está o pubis, né, e essa ligação com as musculaturas que constituem a coxa, em especial esses músculos aqui chamados psoas, né, chamado psoas, e que vai se fixar na coluna lombar. Isso é muito interessante, porque tem músculos, né, que fazem parte aqui dessa região da, da pelve, da parte anterior do quadril, da parte frontal das coxas, topo das coxas, e que vai se ligar lá na coluna lombar. Ele atravessa de forma meio cruzada por dentro do corpo e vai encaixar lá na lombar. Então, a gente pode perceber por aqui uma certa influência, né, mais sistêmica do que apenas a região do quadril. Quando a gente olha por trás, né, tenta se localizar aqui, né? Então aqui são os ilíacos, as cristas ilíacas. Aqui, né, dos dois lados. Aqui é o sacro, essa parte de trás, de baixo da coluna. Aqui é o cóccix. Esse vermelho é o assoalho pélvico. Vou falar mais do assoalho pélvico daqui a pouco. Ele é, né, uma coisa abaulada assim para baixo. Ele é o assoalho pélvico. E aqui estão as coxas, ó. Aqui está a ligação, o encaixe das coxas com o quadril. Então, olha aqui por trás, quando a gente fala de abertura do sacro, o que significa isso? São vários feixes de músculos também que conectam o sacro, conectam o assoalho pélvico, conectam essa parte posterior do quadril com as coxas, né? Com a musculatura das coxas, vários feixes de músculos fazendo isso, que muitas vezes, quando tensionados, tornam o nosso quadril muito enrijecido e pouco móvel. Legal. Então vamos olhar o assoalho pélvico de um ponto de vista mais incomum, que é como se a gente olhasse por cima, né? Não por baixo, mas por cima, por dentro dele. E aqui a gente consegue ver essa função, né, do seu próprio nome, assoalho pélvico. Ele é o fundo da pelve. Ele fecha a pelve por baixo, com seus orifícios aqui, né, o esfíncter anal, genital, enfim, com seus orifícios. Mas é muito importante a gente ver que ele recobre, né, o assoalho pélvico não é uma tira, o assoalho pélvico não é uma coisa assim estreita, o assoalho pélvico recobre todo o volume aqui debaixo da pelve e ele se liga, isso é muito importante, ele se liga aqui atrás no sacro, né? Se liga aqui, a musculatura dele se liga aqui atrás no sacro. Existe um ligamento que dá para ver mais ou menos aqui, que conecta o esfíncter anal ao cóccix e ele se liga na frente ao pubis. Tá? Então, existe uma relação do assoalho pélvico com a coluna sacral, isso é muito relevante. Existe uma relação do assoalho pélvico com o osso púbico, consequentemente com a região do abdômen, do baixo ventre, e isso também é muito relevante. Um assoalho pélvico visto por baixo, um assoalho pélvico feminino. Então, aquela parte que recobre, né, todo o volume ali debaixo da pelve é principalmente esse grande músculo chamado músculo levantador ou elevador do ânus. Todo esse músculo aqui que está por baixo. Aí a gente tem o esfíncter anal, tem a musculatura genital,
e tal, né? Mas aqui é importante para a gente diferenciar. O que que faz esse músculo levantador do ânus? Ele levanta, ele eleva. Então, se você perceber, a gente fez a Shivini Mudra, vou falar dele daqui a pouco, mas a gente fez a Shivini Mudra, né? No Shivini Mudra, toda vez que se contrai o esfíncter anal, a gente acha que está contraindo o esfíncter anal, e está mesmo, mas além da contração do esfíncter anal, tem uma contração desse músculo todo aqui, levantador do ânus, que faz subir, né? Ele eleva, ele sobe junto com a contração. E o anel, o esfíncter, ele faz o quê? Ele fecha, né? Ele fecha, e ele tem esse ligamento anococcígeo, tá? Aqui, que o conecta ao cóccix. Então existe uma relação física, um ligamento que o conecta à base da coluna. Bom, gente, a base da coluna. A base da coluna é um ponto de fundamental importância, né, para o yoga. Vamos entrar nesses aspectos mais sutis ou tidos como energéticos em um outro momento. Mas isso já é sabido, né? A região da coluna, e especialmente a sua base, é uma região de grande importância, de grande relevância. E saber que manipular essa região anal, seja pelo esfíncter, seja pelo músculo levantador do ânus maior, né? Isso estabelece uma relação com a coluna vertebral, né? Com a base da coluna vertebral. Isso é algo que nos interessa, isso é algo importante. Tá. E mais uma imagem aqui, por fim, para a gente ver de uma outra perspectiva esse assoalho pélvico, como ele se liga no sacro, no cóccix, como ele se liga no pubis e como ele sustenta, de certa forma, esses órgãos internos, né? A bexiga, o útero, o intestino, né? Então ele suporta essas vísceras e todo o peso, né, de tudo que a gente já foi vendo anteriormente, essa região aqui bastante ocupada. Gosto muito dessa imagem também, porque a gente consegue ver a relação, né, a relação do sacro, que faz essa curva, isso aqui está lá dentro do corpo, com o começo da lombar, né, e o reto. Então, quando eu falo para relaxar, e eu falei isso em alguns momentos nessa semana, né, relaxa o esfíncter, a ponto de produzir uma sensação de relaxamento no reto, no começo do intestino, ou no fim, né? Nessa região final do intestino, como se isso também pudesse ir trazendo um relaxamento profundo das musculaturas que estão aqui em volta da coluna sacral. E a gente já viu que são muitas, e a gente já viu que elas se ligam lá nas musculaturas das coxas, elas se ligam entre si, né? São vários feixes, e eles são músculos muito rígidos, muito tensos, eles nos estabilizam, e a gente precisa aprender a relaxá-los também, né? Assim como a musculatura anterior, né? Saber relaxar esfíncter urinário, como se relaxasse a bexiga, como se relaxasse então essas musculaturas da frente que se ligam nas coxas e o iliopsoas que vai se ligar lá na lombar, enfim, aprender a relaxar essas musculaturas cruzadas, diversas, muito fixas, muito rígidas, por meio de um relaxamento do assoalho pélvico, dos esfínteres e das suas vísceras, né, a partir dos esfínteres. Muito bom. E então eu queria falar também, né, do Ashvini Mudra. Ashvini Mudra é essa técnica que nós introduzimos essa semana e ela está presente, descrita, mesmo que assim de uma maneira muito sucinta, num texto importantíssimo do Hatha Yoga chamado Geranda Samhita, do século XVII, mais ou menos. E a Shivini Mudra é descrito aqui como contrair e abrir a abertura anal repetidamente. É a Shivini Mudra que desperta Shakti, que é a Kundalini, né? Então é uma técnica associada ao despertar de Kundalini e descrita simplesmente como contrair e abrir a abertura anal repetidamente. Isso dá margens a muitas interpretações, diversas tradições vão trabalhar com isso de diferentes maneiras.
Nós mesmos fizemos isso de algumas formas diferentes. Contrações e expansões rápidas, desassociadas da respiração. Contrações e expansões mais lentas, também desassociadas da respiração em algum momento, ligadas a uma espécie de um espreguiçamento, né? Procurando espalhar essa sensação pelo quadril, pela pelve, e também combinadas com a respiração, onde durante as inspirações se expande, durante as expirações se recolhe. Seguindo, então, estava falando do Ashwini Mudra, como ele pode ser feito de diferentes maneiras. O texto antigo, tradicional, não deixa isso absolutamente claro. Mas a gente vai vendo por meio de como as tradições, né? Como as escolas tradicionais vão ensinando isso. E a escola tradicional na qual a gente tem a ligação é o Instituto de Kaivalya-Dhamma, fundado em 1924 por Swami Kuvalayananda, uma figura muito importante dentro do yoga, e um dia eu falo mais sobre ele. E a forma como o Kaivalya-Dhamma ensina a Shivini Mudra é dessa maneira, combinada com a respiração, dessa forma. Naturalmente, as nossas respirações, né, quando a gente inspira, o diafragma desce e empurra as vísceras lá para baixo, como consequência desse movimento, né, e como efeito combinado, porque o assoalho pélvico ele também pode ser compreendido, de certa forma, como um diafragma pélvico. Né? Então, à medida que o diafragma torácico, respiratório, empurra tudo lá para baixo, é natural que o assoalho pélvico ele sofra um efeito de expansão. Está tudo sendo empurrado lá para baixo, ele se expande também para baixo. E à medida que as expirações vão acontecendo, onde o diafragma pélvico sobe, onde os órgãos internos entram, onde tem esse recolhimento, né, do abdômen e do próprio assoalho pélvico, o assoalho pélvico sobe. Tá? Então, naturalmente, com a respiração, tem um movimento do assoalho pélvico, especialmente, né, dessa musculatura que eu mostrei antes, musculatura que forma, recobre, né, todo esse assoalho, esse fundo, músculo elevador do ânus, que vai, então, se abrindo e se fechando, se abrindo, se distendendo um pouquinho e voltando. Não é um movimento discreto, mas que pode ser percebido, e ele é um movimento fisiológico combinado com a respiração. O que o Ashwini Mudra vai fazendo é potencializar esse movimento, é acentuar esse movimento. Então, quando é a inspiração e que o assoalho pélvico já vai se abrindo um pouco de qualquer maneira, a Ashwini Mudra vai potencializar isso e vai intensificar essa expansão pela expansão da região anal. Né? Então, o esfíncter e o músculo elevador do ânus, eles atuam em conjunto. O esfíncter vai abrindo, sendo projetado, empurrado lá para fora, e isso vai também empurrando, forçando o músculo elevador do ânus para descer, abrir lá para baixo. E nas expirações, quando já seria natural esse recolhimento, essa subida, acentuamos essa subida a partir da contração anal, que vai atuando também na contração do músculo elevador do ânus, e tudo isso sobe, vai lá para dentro do corpo, entra, né, intensamente. Então, as expansões e as contrações internas, né, para dentro, elas são intensas, elas acontecem com vigor, né, com intensidade, combinadas com o movimento da respiração, combinadas com o momento da respiração. Então não é que a gente vai ficar tentando coordenar duas coisas assim meio independentes para elas acontecerem ao mesmo tempo. Não, elas são duas coisas absolutamente conectadas, interrelacionadas. Inspiração expande, a gente só está potencializando essa expansão. Expiração recolhe, e a gente só está potencializando esse recolhimento, esta contração. Mas nós não queremos ficar só no assoalho pélvico, só na região anal. A gente quer explorar toda a cavidade pélvica. Né? Então, esses movimentos eles acontecem para baixo e para cima, combinados com a respiração. A respiração tem um alcance lá para o fundo do tronco. Isso nos leva para dentro da pelve. E aí a gente quer expandir para as bordas da pelve esse efeito.
para frente, na região do supúbico, nas laterais, nos ilíacos, lá atrás, no sacro, né? Como se essa técnica tivesse esse potencial assim de espreguiçamento da pelve como um todo à medida que isso vai sendo feito. À medida que isso vai sendo feito. E a atenção ali conectada, nos mantemos vinculados, unidos à região da pelve, enquanto esse movimento vai acontecendo, e não estamos só interessados na musculatura, na força, no alongamento. Não estamos só interessados nisso. Na verdade, a gente está interessados, em primeiro lugar, nas sensações, nos efeitos, no pranamaya kosha, no corpo de sensações. Tá? Então, à medida que a gente vai executando uma técnica, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre esse paradoxo entre o fazer e o deixar acontecer, dar um espaço para que as coisas aconteçam. Nós vamos fazendo, isso vai sendo combinado com a respiração, mas num certo ponto, quando a técnica vai ganhando assim uma certa destreza, nós vamos nos deixando tomar por ela de certa forma, né? Nos deixando tomar por ela, e aí ela pode se intensificar, ela pode se acentuar, ela pode mudar eventualmente o seu ritmo, né? E aí a gente vai procurando perceber uma sinergia, uma integração entre um pulsar respiratório e um pulsar pélvico, né? Um pulsar respiratório e um pulsar pélvico, tá? Vamos entrando, de certa forma, num fenômeno chamado ressonância. Vou falar sobre ressonância em algum momento, mas é quando as coisas se potencializam, elas entram em acordo. E aí eu não tô mais tentando coordenar duas coisas independentes. Elas se tornam absolutamente dependentes e interrelacionadas, negociando o tempo inteiro, né? Elas ficam ali se negociando e aí a gente se envolve com isso, se envolve com seus efeitos, se envolve com a força que isso toma, se envolve com isso, tá? Até parar. Quando para, os vestígios, os efeitos, as sobras, os rastros, né? Usei a palavra como se a pelve ficasse embebida em alguma coisa, impregnada de sensação, palavras difíceis de serem empregadas, de serem usadas, mas é isso, né? Um corpo de sensações, uma sensação que se agiganta, se torna maior do que ah, do que aquilo que é, né, material. A parte material ali, muscular, está lá, parou. Mas e os resquícios de movimentos? Os resquícios de movimentos que continuam. E a gente fica lá, observando esses efeitos, tá bom? Então, apresentada a técnica de Ashwini Mudra, é o primeiro dos mudras que a gente está olhando com um pouco mais de detalhe. Logo veremos outros. São técnicas de fundamental importância, técnicas relacionadas com partes importantes do corpo, não só física, materialmente, ergonomicamente, ortopedicamente, não só isso, mas partes importantes dessa maneira, né, sutil, das sensações, energética, como a gente quiser chamar, né? Como a gente quiser chamar. Muito bem. Então, obrigado por mais um vídeo e eu espero que esses vídeos possam ir trazendo mais clareza, mais entendimento. Eu sei que eu sempre falo isso, sempre falo a mesma coisa, mas a gente vai compondo essa nossa compreensão de corpo, do corpo de prática, né? De corpo de prática, a cada semana. Deixem seus feedbacks, são muito importantes. Quem estava nas aulas essa semana me viu assim com dificuldade de encontrar palavras, né? Dificuldade de encontrar palavras para falar sobre o Ashwini Mudra. Estou colocando o Ashwini Mudra e talvez por isso mais dificuldade de encontrar palavras num outro momento. Normalmente nos programas anteriores, nas duas versões anteriores, eu começava logo cedo, nas primeiras semanas, com Ashwini Mudra, né?
Agora a gente já passou por muita coisa, muita coisa. Então a Shivani Mudra ele entra num outro momento, ele entra já assim num outro lugar dessa construção. Já temos um corpo um pouco mais construído. O que que ele vem a trazer, né? O que que essa técnica nos traz? O que que essa técnica nos mostra? Quais são os vestígios que ela deixa no nosso corpo? Né? Essas questões são muito importantes para que a gente possa entender por que fazemos essas coisas. Né? Por que fazemos essas coisas? Porque elas nos produzem efeitos. Que efeitos são esses? Vamos sentindo. Tá? Falei, tentei falar sobre eles aqui. Palavras muitas vezes são difíceis de serem encontradas. Seus feedbacks, seus relatos são muito importantes para a gente ir compondo essa nossa linguagem, né? Essa nossa forma de falar sobre as técnicas. Beijos, obrigado, boas práticas.